Vamos falar um pouco de ansiedade. Muitas pessoas têm ansiedade por motivos claros. Por exemplo, você vai fazer uma viagem daqui a 5 dias, é algo que você quer muito, então aquilo começa a criar em você uma expectativa, isso gera uma ansiedade, muito fácil de resolver. Você está prestes a receber uma notícia boa, por exemplo, alguém te prometeu na sua empresa que você pode ser promovido e isso te gera ansiedade. O seu relacionamento afetivo, por exemplo, pode estar nas portas de terminar e isso te gera ansiedade, porque você está numa incerteza. A ansiedade ela tem vários pontos de ligação e cada um deles requer uma medida específica. Porém, numa forma geral, a pior ansiedade que tem, é a que eu vou falar aqui, é aquela que você não detecta a causa. E ela muito vem a partir do que nós chamamos de situações que você começa a aprender. Vamos supor, você está despertando a consciência, né? Abrindo a consciência. E aí nós temos uma questão que é muito interessante, que funciona assim. Quando a pessoa começa a expandir a consciência e aprender muitas coisas, e aquilo vai desmontando o castelo de cartas dela, onde ela vai se encontrando com uma pessoa diferenciada, aquilo vai criando nela uma expectativa futura e uma questão de autoculpa do passado. Quando você fica no choque dessas duas questões, você gera ansiedade. A ansiedade pelo que você pode ser e a frustração pelo que você foi. E isso não é algo que fica escancarado. A maioria das pessoas pode dizer, eu não tenho isso. Todos têm. Todos têm. A partir do momento em que você reconhece que as questões da ansiedade estão ligadas muito mais, a mente está flutuando entre dois períodos, né, que é o passado e o futuro, em vez de ficar aqui no agora, e isso a pessoa já deve ter pego que é a chave. Como não sentir ansiedade? Em aspecto nenhum. É viver o agora. Toda vez que a sua mente flutua entre questões futuras, em algo que vai acontecer, e toda vez que a sua mente fica vagando num passado, que é algo que te traumatizou, você gera ansiedade em você. Como que puxa a mente para o presente? Como é que eu centro ela? Como é que eu coloco-me numa posição do agora? Primeira coisa que você tem que fazer é perguntar: eu nesse momento estou acordado ou estou dormindo? É muito claro essa pergunta para algumas pessoas que já estão no despertar e outros acham banal ela. A pessoa que está acordada, quando você pergunta se você está acordado ou está dormindo, a pessoa que está acordada, ela tem que sentir ela mesma. Como é que você sente você? Dá um beliscão no braço. Você está sentindo? Aquilo é você. Esse é o agora. Olha no espelho. Observa você. Observa a sua situação presente. Começa a viver isso agora. Quem você é? Você está encapsulado em um corpo? Você tem um nome? Você está dentro de uma situação? Você está dentro de uma família? Você está dentro de uma empresa? Você está num monte de compostos que vão transformando a sua vida em uma estrutura muito complexa e muitas vezes você está flutuando lá no passado ou projetado no futuro, ao invés de estar aqui coordenando todos esses processos. A pessoa casada que fica vislumbrando separação, porque ela acha que se ficar solteira vai ser muito melhor para ela. Ou a pessoa casada que fica ali totalmente num estado de medo, porque ela vive aqueles traumas de uma separação do passado que está rondando o relacionamento atual. A mesma coisa funciona com os filhos. No subconsciente dos filhos, eles ficam ansiosos quando os pais começam a ter discussões, brigas, começam a se desentender. Você vai sentir que os seus filhos começam a ficar ansiosos quando você, pai e mãe, quando você não está em sincronia com o seu parceiro.
os filhos respondem cognitivamente ao comportamento dos pais. Pais harmônicos, pais que têm uma questão de respeito mútuo um com o outro, que se amam, que trabalham por bem comum entre todos da família, geram filhos confiantes, fortes, prósperos. Pais conflitantes, que não sabem o que querem, que ficam somente banalizando as questões de responsabilidade familiar, que toda hora falam em separação e que estão cuidando muito mais do ego pessoal de cada um do que do composto familiar, geram filhos fracos, dependentes emocionais e que não sabem tomar decisões na vida, porque eles veem os pais batendo cabeça. Inclusive quando os pais se separam. Não adianta, você separa, o filho mora com a mãe, mas os dois continuam não gostando do outro. Esse sentimento de que eu não gosto de você dentro do relacionamento gera patologias nos filhos, problemas emocionais, problemas mentais e uma série de outras. Por isso que você vê um tanto de gente, né, TDAH, um monte de síndromes, tudo isso seria corrigido se os pais se harmonizassem. José Augusto, então você quer dizer para mim que todas as síndromes dos filhos são problema dos pais? 100% provado pela metafísica. Se você for lá dar um passeio no Oriental, na Índia, na China, no Japão, lá não existe a medicina igual tem aqui não. A família lá é o mais importante aspecto para você se curar do que o que você concorda aqui que é. Você tem que tomar um remédio, dar um remédio controlado para uma criança. O que você está fazendo? Você está tentando se sabotar? Botando na criança, não, vou dar um remédio, porque eu tenho que controlar meu filho, porque ele é insuportável. E como é que é você, pai? Como é que é você, mãe? E isso, vocês viram que eu estou começando um assunto de ansiedade, eu vou chegar nisso aqui, por quê? Porque o maior grau de ansiedade hoje em dia está nas crianças, que são cobradas desde cedo a ter uma posição na vida, você tem que ser isso, isso e aquilo. Nunca esqueça você, pai e mãe, que o filho tem que ser o que ele tem que ser, e não o que você quer que ele seja. Num contexto geral, eu digo para todos que estão me acompanhando, primeiramente, faço uma pergunta para você. A cobrança que os seus pais fizeram sobre vocês e todo o relacionamento que você teve na sua família no passado, gerou em você o quê? Um comportamento forte, um comportamento de pessoa capaz e firme? Ou você lembra lá da sua infância, as discussões de seus pais e aquilo gerou em você medo e muitas questões que você traz de trauma até hoje? Quando você escuta situações como essa, você vai entender claramente como transformar elas. Não é possível transformar nem ansiedade, nem traumas se você não encontra eles. Primeiramente, observem vocês, para trabalhar a ansiedade é viver o agora. O que você tem agora no casamento? Você tem um casamento, você vai viver o agora. Se você está vivendo dentro de um casamento, você tem que cuidar o quê? Do casamento. Se você está dentro da empresa, você tem que cuidar o quê? Da sua tarefa dentro da empresa. Você quer não ser ansioso? Viva o presente. Dentro do casamento, seja o melhor pai, seja o melhor, esposo, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja aquele que faz a diferença no lar. Na empresa, seja o melhor funcionário, seja pontual, seja companheiro. Você não quer ter ansiedade? Não se procrastine. A ansiedade é uma prova clara de que a mente está flutuando. Medo gera ansiedade. Pessoas que têm medo de várias situações. Por quê? Por causa de traumas e crenças. Então, se você... as duas coisas estão ligadas. Ansiedade e crenças têm uma ligação muito conjunta. Então, se você tem uma ansiedade, pode ter certeza que tem uma crença por trás. Até aquela viagem que eu falei que a pessoa pode ter daqui a 5 dias, você sabe por que a pessoa tem ansiedade? É porque, e se a viagem não acontecer? E se der um problema? E se aquilo acontecer? E se isso não der certo? São as conjecturas futuras de algo que pode ser desastroso e não harmonioso. Então eu digo para vocês, não quer ter ansiedade? Primeiro, vibre positivo em tudo. Tudo já deu certo, tudo já melhorou. Crie essa frase na sua mente e sempre tem ela na sua vida. Tudo já deu certo, tudo já melhorou. Nesse contexto, eu duvido, primeiro, que você vai ter problema e segundo, que você vai ter medo da vida. Sobre crenças limitantes, conforme nós formos trabalhando, mais e mais e mais situações vão clarear o que são as crenças. Porque nós temos crenças da época do útero, nós temos crença na época da infância, nós temos crença da época da adolescência, da época da fase adulta inicial, nós temos crença implantada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pela religião, pela escola.
São infinitas crenças, só que quando nós formos trabalhando cada uma delas, porque nós vamos mexer com historinhas, metáforas e tudo mais, você vai saber identificar. Quando você me escutar e aquilo mexer com você, você achou uma crença. E é ali que você tem que pegar. Como é que cura uma crença? Mudando o pensamento. Se você lá na infância acreditava que poderia faltar alimento no mundo, aí você tem que trocar. Não falta nada, né? Eu tenho certeza absoluta que existe abundância infinita e que tem coisa para todo mundo. Todo mundo tem comida, não falta nada para ninguém. Toda vez que você troca uma crença dentro de você, ela muda tudo na sua vida. Se você acreditava que rico era uma pessoa ruim, você tem que trocar essa crença. Se você acredita que dinheiro é uma coisa que não, né, traz felicidade, você tem que trocar essa crença. Se você acredita que a doença existe, você tem que trocar essa crença, porque a doença é uma ilusão, ela é uma criação da mente. A doença é uma somatização de tudo que você faz negativo em você. Então, eu vou ficando por aqui. Que fique muito bem claro para todo mundo. Ansiedade é não ter a mente focada no presente, no agora. E crenças limitantes é algo muito complexo que você tem que trabalhar no dia a dia. Todo dia você tem que trabalhar as crenças e elas vão se limpando, limpando, limpando. E uma das melhores coisas para trabalhar a crença é começar a ter pensamentos positivos, falar coisa positiva, sempre falar coisa que te eleve. Eu sou uma pessoa capaz, nunca se autodiminuir, nunca se autodestruir nas palavras, sempre dizer eu posso, eu consigo. Nunca diga para ninguém que você é incapaz de fazer algo. Eu posso, eu consigo. A pessoa que quer emagrecer sempre diga eu tenho facilidade para emagrecer, eu tenho facilidade para perder peso. A pessoa que quer estudar tem que falar eu sou uma pessoa que adora estudar, eu sou uma pessoa que ama estudar. Se você encontra uma pessoa que ela mesma se destrói, você não vai ter uma pessoa vencedora nunca, tá bom? Grande abraço a todos e até o nosso próximo áudio.